Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura de Bauru e esse é o nosso quadro Prosa Literária. Nosso convidado de hoje é o Tobias Terceiro, ele é dançarino, coreógrafo, produtor cultural, ator, ritmista, percussionista, professor de danças populares, historiador e poeta. Ele foi titular da cadeira de Cultura Popular no Conselho de Políticas Públicas de Bauru no último mandato e atualmente foi eleito para integrar o Conselho de Cultura Negra de Bauru. Ele é o nosso convidado de hoje. Tudo bom, Tobias? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Tudo bem, Lucas, tudo bem dentro do possível, com todos os cuidados, né? Ali na boa, no sapatinho, mas felizmente com saúde para mim, os meus, para você, que esteja tudo bem. É uma satisfação imensa estar aqui nessa primeira entrevista dessa série. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos que puderem acompanhar. Poxa, desde já eu já agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigado por estar aqui conosco. É isso, eu que Então, agradeço. obrigado. Então, dando início ao nosso bate-papo, né? Então, você, enquanto produtor cultural, como que você compreende a importância desses espaços culturais, desses ajuntamentos para essas manifestações culturais e desses coletivos? Olha, eu nunca tive uma percepção tão amadurecida como eu acredito que eu tenho hoje. Falando como leigo que eu era até poucos anos atrás, eram espaços recreativos, espaços de entretenimento, que eram muito bacanas, mas para mim aquela ótica ela era limitada, ela era reduzida. Todo aquele trabalho, né, aqueles serviços e produtos que nós consumimos começavam, se desenvolviam e terminavam ali. Com o decorrer do tempo, conforme eu fui adquirindo novas formações, novas percepções, amadurecendo o meu olhar, eu percebi que esses espaços são fundamentais, né? Inclusive por questões políticas, né? Na acepção da palavra, de você realmente conseguir tornar ali um ponto de encontro, um ponto de debate, de transformação, de melhora, né, coletiva. Então, realmente, esses espaços culturais, eles têm uma importância muito grande de aglutinar as pessoas e de fazer as pessoas trabalharem coletivamente, né? Entenderem que cada um de nós tem um propósito, mas no final esse propósito pode se adequar uma missão maior, né, que nós temos como coletivo, como conjunto de pessoas. E isso foi muito importante, porque a princípio eu era pessoa física, né, com o decorrer do tempo eu me tornei pessoa jurídica, e uma pessoa jurídica que desenvolve trabalhos que incluem centenas de pessoas. E realmente é uma missão você conseguir alinhavar, fazer esse trabalho de costura, né, entre as visões das pessoas para que nós possamos trabalhar em conjunto e chegar num resultado que vai beneficiar todos nós. Mas isso, felizmente, vem formando, informando e reestruturando a visão das pessoas sobre a importância desses espaços e fortalecendo, né, esse espaço que existe hoje para a gente realmente dar a devida atenção, o devido cuidado, o devido desenvolvimento dos processos culturais e artísticos em Bauru. Entendi. E como que surgiu essa veia poética em meio a tudo isso, né? Além dessas outras atividades que você já vem desempenhando? Ah, eu já não tinha nada para fazer, né? Sei. Já que eu tô com o tempo sobrando, eu já vou pegar aqui um papel, uma caneta. Cara, assim, esses dias eu ouvi alguém comentar assim, o Tobias é o tipo de pessoa que até foi uma aluna que ela se inspirou, eu tô estimulando ela a se enveredar, sabe? Botar a cara, realmente a tapa de desenvolver trabalhos artísticos. Ela é uma grande artista e ela faltava esse estímulo. E ela falou assim, Tobias, uma coisa que eu admiro em você é essa questão de você olhar para um cenário, perceber o que falta nele e falar assim, pô, eu vou fazer isso. Eu vou suprir essa lacuna. Pode ser que eu não seja um especialista extremamente capacitado, mas eu vou buscar me formar, me informar e vou ficar aí me treinando até chegar um momento que eu consiga estabelecer algum nível de qualidade naquela lacuna, né? E eu sempre escrevi,
sempre tive diário, a escrita e a leitura sempre foram muito próximas a mim, desde a minha mais tenra idade. Sobrinho de professoras, então era difícil de escapar, e eu também já tinha esse gosto há muito tempo. E nos últimos anos, de 2017 para cá, eu comecei a escrever peças, né? Peças de teatro, em que eu expressava, externava a minha visão sobre questões sociais, que eu achava importante compartilhar com o maior número possível de pessoas. E através dessas peças que eu escrevi em prosa, mas tinha muita coisa que eu sentia necessidade de expressar de uma maneira mais poética, mais romanceada, de uma maneira mais abstrata, né? Nem sempre o que nós queremos expressar necessariamente vai conseguir chegar ao seu resultado final de uma maneira concreta. Às vezes a abstração, o romance daquilo vai fazer com que aquilo seja muito mais palpável, né? Muito mais digerível para as pessoas. E aí comecei a escrever vários e vários poemas, por assim dizer, para compor alguns trabalhos, até que eu cheguei no meu ápice da minha breve carreira até aqui como poeta, em que eu estava produzindo o roteiro da série, da websérie, inclusive intitulada Desde que o Samba é Samba, Ancestralidade e Resistência, e como falava sobre a manifestação do samba, as influências desde da chegada, né, do preto escravizado no Brasil, teve muitas passagens que eu transcrevi, assim, impressões pessoais minhas, e que eu realmente não queria que fosse um texto corrido, sabe? Não queria que fosse uma Sim. dita por um personagem, eu queria que aquilo pudesse ser interpretado de uma maneira orgânica, não interpretando um personagem, mas interpretando a realidade que aquilo exprimia, a minha verdade. Então tem vários trechos na série em que eu apareço declamando essas poesias, né? E impactou a galera. Teve várias pessoas da produção que pensaram que eu meti um Google e fui pesquisar esses textos, mas eu falei, não, isso realmente eu escrevi baseado na minha percepção e no que eu queria expressar. A dissertação ou o texto discursivo, ou até mesmo um texto jornalístico, não dava condições suficientes para expressar aquilo que você estava querendo transmitir, né? Exatamente. E olha que, modéstia à parte, eu me expresso bem através dessas modalidades, Com certeza. mas é, isso efetivamente é, isso efetivamente não traduzia o que eu precisava, sabe? Porque quando eu resolvi estabelecer esse trabalho, eu queria mandar uma mensagem diferente, sabe? Através da segunda peça que eu escrevi, que foi em 2019, que foi Estação 1º de Agosto, o espetáculo, eu, eu consegui botar muita coisa minha para fora, sabe? Eu consegui dividir a minha personalidade através de vários personagens. E eu senti que aquilo me fez muito bem, me fez muito bem. Muitas pessoas vieram conversar comigo por terem percebido que eu estava falando de mim. Eu dividi a minha personalidade em várias facetas, né? Pô, quando eu vi essa possibilidade de ser sincero, e eu precisava ser sincero, foi um trabalho que falava muito a meu respeito. Primeiro, eu estava falando do carnaval, né? Na peça de 2019, eu falei sobre o carnaval. Agora, eu falei sobre o samba e falei sobre a minha ótica do samba, né? Porque eu também venho mudando ao decorrer dos anos, principalmente de 2017 para cá, quando eu me encontrei nessa questão da teatralidade, né? E eu julguei, assim, absolutamente necessário falar a respeito dessa minha mudança. Porque eu acredito que nós queremos mudança, nós precisamos mostrar que nós também mudamos, né? Nós não nascemos prontos, né? Nós vamos nos formando, nos reformando no decorrer do tempo. Então, eu queria mostrar esse amadurecimento, né? Queria mostrar esse amadurecimento. Inclusive, esse livro aqui, ó, tchan, é o que eu tô lendo até hoje, que baseou muito do que eu produzi, e é muito legal, porque ele conta o cotidiano das pessoas que me inspiraram lá atrás, há um século atrás, né? E é Sabe, muito legal expressar essa percepção.
É muito legal você já ter mostrado, porque uma das nossas perguntas aqui seria uma dica de livro, seria o que você está lendo atualmente, tudo, e você já está compartilhando conosco, então a gente pode depois colocar nos comentários aqui, colocar na descrição do vídeo o link de quais são esses. Vai ser Origens Africanas, é sensacional esse livro. Sensacional. Esse aqui é fora de série. Esse aqui tira o peão da curva mesmo, né? Com certeza. Sensacional. E é legal porque, além do material, do seu material, da sua produção literária, né, das suas poesias, dos seus poemas, eu gostaria de ler um trechinho para quem está nos acompanhando agora, que é o que é samba. Então, a segunda estrofe começa assim: é música, canto, encanto e amor, é pé no chão, tambor, suor e emoção, filosofia, ideologia, ciência e magia, é toque, é pele, suor e arrepio. É muito legal porque você consegue dar todas essas dimensões, né, que nós temos da cultura popular, que nós temos do samba, nessa produção literária, esse conjunto dessas múltiplas dimensões, né, num verso tão pequeno. É, porque quando as pessoas pensam em samba, as pessoas só pensam em música, né? Ah, isso, Claro. o Zeca Pagodinho, né? É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Tá tudo bem. É o que é mais divulgado, né? Mas o samba tem múltiplas facetas, né? E eu acho interessante a possibilidade de se ouvir, como foi o caso agora, ou de se ler uma mensagem vinda de uma pessoa que vivencia aquilo, né? Eu não sou um autor que está observando a prática, eu não sou um poeta que está ali contemplando, né, a sua musa, a sua passista, o malandro, o batuqueiro, não. Eu tô ali sambando e tô sentindo isso, eu tô exprimindo aquilo que eu tô sentindo, eu tô ali tocando um instrumento e eu tô tentando exprimir a sensação que aquilo me causa, né? E isso é muito importante, porque você dá um olhar de dentro para fora, e mostra que o samba tem esses desdobramentos, né? O samba é a percussão, o samba é a dança, o samba é a sensação, né? É a reflexão. É só você ver que, por exemplo, a maioria dos sambistas, que eu conheço pelo menos, tem uma filosofia de vida que você consegue verificar pela forma como essas pessoas se comportam, como elas agem, como elas reagem, como elas se posicionam socialmente, politicamente, economicamente. Então, assim, você consegue aí fazer um recorte desse extrato e avaliar assim, pô, tem muitas questões em comum que são basilares para esse modelo de conduta, de postura dessas pessoas. Então, não se trata de uma coincidência, sabe? Não é uma juntada de pessoas que não tem nada a ver. Essas pessoas têm muitas coisas em comum, né? E é aí que está o samba, né? Ele sai dessa questão da acepção do movimento musical e você começa a enxergá-lo como uma maneira de se levar a vida, né? Com certeza, com certeza. E além de todas essas dimensões que você falou, nós temos a dimensão da cidadania, vamos dizer assim, né? Acho que esse Sim. termo é bom para significar essa dimensão. E também nós temos essa dimensão cidadã desses coletivos, dessas escolas, desses grupos. E Sim. acho que em meio a isso também, outra conexão que a sua atuação, né, enquanto produtor cultural e todas essas outras atividades que você desempenha, é que você está montando uma biblioteca comunitária, né? Vocês estão montando uma biblioteca comunitária, né? Sim, sim, isso aqui, poxa, foi uma. Eu não sei nem o que dizer. Tem algumas pessoas que eu acho muito legais, que elas têm a humildade de reconhecer que algumas questões das suas vidas caíram no colo delas, né? Essa questão da biblioteca, ela caiu no colo. Eu preciso ser bem sincero, eu tive uma grande influência sua, sabe? Que é isso. E a prestar mais atenção nesse segmento, graças a você e de outras pessoas, mas principalmente a você, eu tenho que reconhecer. E eu passei a como é que eu vou falar? Me associar, passei a querer integrar outras pessoas
que fugiam do meu know-how, que fugiam do meu segmento, aqui é o trabalho, através do desenvolvimento desse centro cultural, né? E essa área da questão da escrita, uma área que, apesar de eu ter uma imensa familiaridade, não é a área pela qual as pessoas me reconhecem, né? E aí, de um tempo para cá, eu fui atrás de um rapaz chamado Pedro Pamplona, né? Ele é professor de Estado, é professor de literatura, e nós fizemos um curso de teatro juntos em 2016, e, meu, ele ficou, eu comecei a pensar nisso, pensar, ele ficou na minha cabeça, e aí eu o convidei para participar de alguns trabalhos aqui comigo, e aí conversa vai, conversa vem, teve um dia que nós estávamos trocando mensagens, e ele falou, Tobias, você está aceitando doações de livro? Porque se você vai ter um centro cultural, você vai ter uma biblioteca, né? E realmente, mas, né? Quando você monta um centro cultural, você tem trocentas coisas para pensar. Então, você tem que acabar elencando prioridades. E às vezes, alguma vai ficando um pouco para depois. E realmente a biblioteca não estava ali nos planos iniciais, né? Eu falei, vou. Ele falou, eu tenho aqui alguns livros para doar. Você não se interessa? Livros bons. E eu lembro que na nossa conversa inicial você tocou no assunto de tudo que você queria desenvolver aí dentro e tal. Eu falei, pô, legal, traz aí. E não há de ver que esse rapaz me chegou com 120 livros aqui, livros novos, didáticos sobre literatura, nossa, assim, super diversificados, inclusive um livro de poesia que é autoral, ele mesmo que escreveu, que ele me presenteou, que eu já estava namorando ali de longe há algum tempo. E, e nisso eu falei, pô, legal, agora é o momento, vou aproveitar a deixa, né? O cara já chegou e deu essa motivação aí, fazendo uma extensa doação de livros, e vou divulgar nas redes sociais como uma maneira de agradecer também, né? Esse pontapé que ele me ajudou a dar, porque eu sozinho talvez não conseguisse fazer isso agora, né? E, rapaz, foi uma grata surpresa, porque eu publiquei no meu Facebook, aí já virou uma embolada, aí todo mundo já começou a comentar, ia marcar, ia perguntar se podia doar também, nananã. Ó, deve fazer umas 2 semanas que eu fiz esse post, nós já estamos com 300 livros aqui. No sábado chegaram 13 remessas de doações. Essa semana tem mais umas 4, 5 remessas para chegar. Teve uma galera da Academia Bauruense de Letras que doou caixas de livros, assim, fechados, novíssimos. Então, assim, eu estou muito contente. Estava comentando com a minha mãe que eu fiquei contente pela diversidade, fiquei contente porque tem outras pessoas conhecendo o meu trabalho, que não são só da dança ou só do carnaval, né? E as pessoas estão contribuindo muito. Eu fiquei muito surpreso, eu não sabia que isso pudesse dar um retorno tão imediato e principalmente um retorno tão caloroso. As pessoas chegam para entregar as doações aqui, maravilhadas com o espaço, maravilhadas com a iniciativa, sabe? E assim, tá sendo uma grata surpresa, porque eu não esperava por esse processo, não era um processo que eu estava preparado para iniciar agora, né? Mas aquele negócio, você tem um limão, faz uma limonada, né? Então, Mas essa é a grande beleza da cultura popular, né, e dos coletivos, né? É muito sim, orgânico, os é processos muito são muito orgânico. orgânicos. Existe um planejamento, claro, existe uma organização, um conjunto de diretrizes, mas as coisas são orgânicas. Eu acho que Sim, isso que é legal, né? sim, E isso deixou muito rico, porque eu tô conhecendo, tem pessoas trazendo doações aqui que eu nunca vi na minha vida, sabe? Tem pessoas que acompanham meus posts, minhas publicações nas redes sociais, que eu aceitei uma solicitação de amizade, mas não significa que eu conviva com a pessoa. Então, tem claro, que conhecer, tem gente querendo vir aqui para trazer as doações pessoalmente, porque eu também estou me dispondo em buscar, né? Porque quer conhecer o espaço, porque quer conhecer melhor o trabalho, e às vezes já são pessoas que escrevem, entendeu? Eu já estou vendo que a gente vai ter um setor muito grande nessa biblioteca de autores locais. então, é isso que eu ia te perguntar, se você, como que você está formando, como que está sendo formado, vamos dizer assim, esse acervo? Se ele tem um recorte temático, se ele é mais voltado para a cultura popular, se ele é se vai se tornar um acervo mais bauruense, ou ele está sendo, ou isso está sendo um processo bem mais orgânico que isso?
Tá sendo um processo bem orgânico, viu, Lucas? Tá sendo um processo bem orgânico. A princípio, claro, eu não tô fazendo muita distinção, né? Eu tô aceitando as doações, as pessoas estão trazendo de bom grado, e as pessoas estão motivadas, sabe? Eu percebo que as pessoas chegam aqui motivadas, achando muito lindo. E tem muito livro didático, tem livro religioso, livro espírita, livro evangélico, tem Bíblia, tem livros de inglês, tem romances. Eu estava brincando com a minha mãe, falei, nossa, eu estava fazendo a separação por categoria, né? E agora eu já estou deixando organizado, porque não pensei que fosse dar um retorno tão rápido e tão grande, né? Quando tem 10 livros para catalogar uma coisa, agora tem mais de 300. Isso em Exato. anos, pô, é muita coisa, né? E, e assim, chegou muita coisa muita produção local, que era uma curiosidade que eu tinha, né? Onde estão os nossos escritores locais e como divulgar o trabalho dessas pessoas para um número maior de pessoas. Nós precisamos nos unir e como eu posso colaborar com isso, né? Então, a ideia é que seja um acervo, por enquanto, geral, né? Estamos aceitando doações de toda a ordem de literatura, mas com o decorrer do tempo, esse acervo vai ganhar uma conotação de apoio também, né? Essa biblioteca vai ser aberta para a população acessar, e como eu estava conversando outro dia, a internet e o acesso à informação são aspectos tão naturais para nós, feliz ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, mas tem muitas pessoas que estão obliteradas do acesso a isso. Então, por exemplo, agora com essa fase de modelo de aula online, quantas pessoas não estão sofrendo para conseguir permanecer estudando, ter regularidade, porque não tem uma internet em casa, porque não tem um computador, uma mídia. Então, realmente, eu acho que é o momento para nós nos voltarmos aos livros, porque eles são acessíveis para uma pessoa que tem condições e para uma pessoa que não tem condições, né? Sim, claro. E a ideia, e o interessante também é que nós da divisão de bibliotecas, estamos estruturando a nossa produção cultural, estamos colocando muita coisa na internet, mas também os estudos para retomada, por exemplo, dos nossos atendimentos, precisa ser feito assim que for seguro, né, para a gente Sim, retomar esses atendimentos, porque a questão, todo o nosso trabalho online, ele tem uma importância fundamental, mas ele, por causa dessa situação que nós temos, das poucas, dessa, por causa dessa pouca quantidade de acesso, né, dessas dificuldades de acessar, nós precisamos também pensar nesse público, na verdade. sim, que é um público que, me arrisco a dizer aqui numa reflexão totalmente ao vivo, é o público que mais precisa, né? Claro, Acho que a ação de acessibilizar, ela deve contemplar a todos, se possível, mas é claro que deve ser um pouco mais direcionada para quem não tem chance nenhuma de acessar, com certeza. de ter, né? É, e aí a gente entra no segundo ponto, né? Agora, enfim, formado em História, passando aí um processo inglório que você sabe muito bem quantos anos durou. Eu estou conversando com vários colegas que também se formaram em outras licenciaturas, e um dos objetivos é que essa biblioteca também sirva de apoio para um futuro cursinho pré-vestibular, né, acessível para nós desenvolvermos aqui, porque hoje em Bauru eu conheço um projeto só nesse viés, que é o da Unesp, né, e realmente a gente precisa colocar, assim, a universidade pública ao alcance de todos, né? Nós temos também o cursinho do acesso popular, inclusive eu fui professor Do voluntário acesso durante 2 popular, anos. do acesso popular, bem colocado. Sim, Então, assim, eu acredito que essas ações, elas são fundamentais. Elas são fundamentais. E a ideia é que a gente possa ter aí
material para subsidiar o estudo dessas pessoas e até nortear, quem sabe, por que não, a formulação de um material próprio para esse cursinho, para que a gente consiga alcançar as pessoas uma educação que seja não só dentro do viés tecnicista, né, de adequar pessoas aos padrões que o vestibular exige, mas que seja também reflexiva, né? A minha ideia, através do Centro Cultural e desse processo de se agregar novas linguagens, se desenvolver novas linguagens, como a questão da literatura, da biblioteca, é proporcionar uma formação que seja cultural, artística e cidadã, que é o Com que certeza. falta, né? Principalmente nessa fase de polarização que estamos vivendo, sem assunto, mas eu acho muito importante que as pessoas saibam refletir sobre o que acontece na vida delas, né? E a leitura, a literatura, a formação, os livros, eles vão disso, né? Dessa publicação. Entendi, com certeza. Eu acho que toda essa multidisciplinaridade, né, todo esse conjunto de vertentes que compõem, né, os movimentos culturais, que compõem esses movimentos orgânicos que surgem por toda a cidade, e é muito interessante que sempre as coisas são conexas e as coisas vão surgindo de modo tão natural, não é verdade? Sim, sim. Eu estou muito satisfeito por isso, porque pro artista, hoje, as redes sociais são muito importantes e tem muito pouco organicidade nas redes sociais. Tudo você precisa engajar, você precisa subsidiar financeiramente para a tua publicação ter mais alcance, ter mais engajamento, ter mais retorno. E você entra aí num ciclo vicioso que eu, por exemplo, não tenho estômago, né? Eu tento para poder viver no mercado, mas assim, é bem complicado. E quando você vê ações simples, eu fiz um post e esse post está gerando um retorno para essa biblioteca que já está me deixando muito satisfeito. Tô muito satisfeito, principalmente pelo engajamento das pessoas. As pessoas estão comprando a ideia, né? Eu acho que nem em campanha do agasalho eu tive um retorno tão orgânico e tão potente rapidamente como está tendo agora através dessa questão da captação de recursos, né, para a biblioteca, no caso, os livros, as revistas, enfim. Está sendo muito gratificante. Isso é muito legal, isso é muito legal. E dando já, nosso papo está tão legal, mas assim, dando continuidade aqui às nossas perguntas, né? E para finalizar esse bate-papo nosso, que nada impede que a gente faça outro bate-papo desse, eu já convido você, já convido outras pessoas aí do seu coletivo para a gente fazer outros bate-papos desse, Não tenha mas, dúvidas. mas dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, e quais autores, poetas e sambistas claro, né, também autoras e poetisas, com certeza, influenciam mais, te influenciaram mais e tem te influenciado mais nesses últimos tempos, e também que você possa recomendar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Olha, eu andei refletindo sobre as pessoas que me influenciam e tem um sujeito, ele se chama Sérgio Vaz. Ele, eu sempre acompanho as publicações dele, ele é um poeta, e eu acho muito bacana porque ele é um poeta do cotidiano popular, sabe? Ele fala realmente a linguagem que vai chegar e que vai impactar as pessoas, e eu até separei um trechinho aqui que eu vi ontem, inclusive, que eu achei bem legal. O poema é assim: faz tempo que estou acordado e vendo tanta gente dormindo, entendo o pesadelo que a gente vive. E aí na legenda ele deu uma desenvolvida, né? Ele falou assim: despertar. Para ampliar os horizontes é preciso despertar o infinito que há em nós. Algo muito além dos nossos olhos e ouvidos nos ensina a diferença entre acordar e estar com os olhos abertos. Há um chamado para que a gente sintonize com a humanidade que está em nós e que se recusa a aceitar este mundo estabelecido.
uma força do bem que nos arrasta para a luta em busca de dias melhores para si e para outras pessoas. Mas é preciso estar com o coração puro e a alma inquieta para sentir a mudança que a gente quer. Essa energia você só sente quando não se apequena diante da vida. Desperte-se. Do Sérgio Vaz. É um cara que eu admiro muito. Não é um sujeito que eu percebo que é assim do grande, né, fluxo comercial, mas é muito interessante. E eu tô apaixonado por essa questão do popular, cara. Me pega muito, assim. Às vezes a gente fica só no redondilho maior, etc., cultuando aí a galera dos clássicos, que, meu Deus, né? É sem dúvida muito importante, mas tem muita gente que não alcança uma grande visibilidade, que também contribui muito, né? Com certeza. Por exemplo, é, a Ana Carolina de Jesus, você que Sim. inspira uma Djamila Ribeiro, uma Chimamanda Adichie, um Kabengele Munanga, que é o autor de Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, que foi um cara assim, eu vejo ele como um precursor na questão do entendimento da cultura popular e da cultura afro-brasileira, né? Um antropólogo que é muito à frente. Aí você tem, por exemplo, sambistas que são poetas incríveis, como o Nelson Sargento, que perdemos recentemente, um Arlindo Cruz, que, meu, você para ler cada letra dele com calma, com foco, e é como eu brinco, você põe a mão no coração e você fala, meu, esse cara, ele sabia exatamente o que ele estava falando, O porque Arlindo, ele é tem muito uma, lindo. o Arlindo, ele tem uma precisão gramatical. A Cirúrgica. palavra cirúrgica, você tem inúmeros desdobramentos de três, quatro palavras organizadas. Você fica dias Você, pensando sobre aquilo. exato. E É você se impressionante. pega, como eu posso dizer, revivendo aquele verso dias e dias depois, por causa dessa precisão, né, que dá esse significado que ele coloca Sim, na produção dele. sim, ele é muito sensível, né? Eu vejo o Arlindo como eu vejo um Djavan, um Claro. Silo, sabe? Ele brinca com as palavras, ele joga com as palavras, é gostoso, né? Ele fala com maciez, né? E eu costumo diversificar, assim, a trilha sonora das minhas aulas e até da minha vida, e ele tá sempre presente, sabe? Ele tá sempre presente. Agora, o que eu venho pesquisando também bastante é uma galera que veio lá nos primórdios do samba como movimento, né? E eu tenho certeza que você também vai adorar pesquisar, porque eu racho o bico, lendo o livro, eu racho o bico realmente com os trechos das letras, porque eles davam muita resposta, né? Eles eram desaforados. Os poetas, antigamente, eles não ficavam só devaneando, eles respondiam as coisas. Isso que eu acho legal, né? Essa intertextualidade. Então, você, por exemplo, tem o Pixinguinha, que tinha Maravilhoso. composições incríveis. Um arranjador espetacular. Na minha opinião, Nossa, fora o de maior série. arranjador. Ele é fora de série. Aí você tem o Donga, que é responsável pelo que se considera o primeiro samba gravado na história do Tele- Brasil e do mundo, né? Telefone, né? Pelo É, telefone. pelo telefone. Você tem o Senhor, que era um contemporâneo deles. Você tem o Luiz Gonzaga surgindo nessa época. Nossa, você tem uma A infinidade. gente pode citar a importância fundamental do Tiaciata, né? Nossa Senhora, tia Ciata, tia Graciliane, tia Bibiana, meu, tinha muita gente boa, entendeu? E se nós não conversarmos a respeito dessas pessoas, a obra dessas pessoas nunca vai ser valorizada, mas o carnaval existe por causa dessas pessoas. Com certeza. Tem redutos de sambistas, onde surgiram Arlindos, Zecas, que existem por causa dessas pessoas. Então, realmente é lindo. Esse livro, O História do Samba, do Lira Neto, ele fala o cotidiano dessas pessoas, ele menciona os endereços das pessoas.
E aí você fala, nossa, mas o fulano morava na mesma rua da ciclana que morava, sabe? É muito legal, você realmente se sente ali como se você estivesse na época. E você vê que era muita gente boa e engajada, reunida numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, por exemplo, e fazendo o negócio acontecer. Fazendo o negócio Essa, acontecer. a territorialidade ela está presente desde o início desde o início que se ficou conhecido nesse movimento como samba, né, o batuque e tal. Sim, A territorialidade ela é muito importante e é muito interessante que 100, 200 anos depois do início desse processo, como a gente conhece hoje, a territorialidade ainda é tão forte, né? No momento onde a gente tá, nossa, a gente tem tudo, a gente tem telefone, a gente tem redes sociais, a gente tem tudo, mas a rua, esses espaços públicos, eles são fundamentais, né, para esse caldo cultural, né? eles são fundamentais, eles são fundamentais. Tem um artigo do professor Juarez Xavier, da Unesp, que, que ele fala sobre a importância da escola de samba, fala sobre a importância do terreiro e fala sobre a importância da roda de capoeira, né? As três manifestações são baseadas em manifestações circulares, afro-brasileiras e territoriais. Então, por exemplo, você fala da Mocidade Unida de Vila Falcão. É Vila Falcão. Você fala do Acadêmicos do Cartola. Você está falando do Vista Alegre. Você fala da tradição da Zona Leste. Você está falando do Merindota. Você fala do Azulão do Morro. Você está pensando no Parque Jaraguá. Entendeu? As escolas de samba, na acepção da sua palavra, são territorialidades presentes em vilas, em redutos e marcam a vida dessas pessoas. Elas participem dessas agremiações, dessas instituições ou não, né? E antes disso, quando haviam os cortejos, os ranchos, isso também já existia em uma outra escala, né? Então, assim, a questão da territorialidade, ela é muito importante, ela fala muito a respeito do indivíduo, da época, da cultura, da falta dela, enfim, é sensacional, né? E eu tô cada vez mais apaixonado e mais ligado nesses aspectos, por isso que eu me preocupo tanto com onde eu tô, né? Eu que sou cria da Vila Falcão, sinto muita falta de viver lá, mas estou aqui no Jardim Ferraz, que é do ladinho, então tô perto. Mas hoje, vivendo aqui, eu me sinto muito mais próximo, sabe? Eu morei em outros bairros que eram distantes e eu não tinha esse calor com a gente onde eu morava. Hoje eu me sinto em casa aqui, justamente porque eu tô perto do reduto onde eu praticamente nasci e fui criado, né? Então isso é muito importante. Não seria diferente com essa galera que marcou época e que batia nessa tecla de bater no peito onde era o seu lugar, né? Isso é maravilhoso. E eu ia fazer uma pergunta sobre a importância dessa territorialidade, sobre quais são esses espaços de cultura popular, mas a nossa conversa, o nosso bate-papo, ele já foi se antecipando e já foi contemplando esses aspectos também. Ah, que bom, eu me Bom, empolgo. não, com certeza, acho que para uma primeira entrevista, para um primeiro bate-papo seu aqui para o nosso quadro, eu acredito que nós contemplamos aquilo que a gente esperava. Sem dúvida. Mas fica aqui o convite para outros assuntos, outros temas, para a gente fazer um clube do livro, para a gente fazer Vamos sim, uma, um bate-papo sobre uma obra, alguma coisa. E sem eu gostaria dúvida. de agradecer enormemente o seu carinho na hora de aceitar esse convite. E muito obrigado por ter aceitado e por ter dado esse momento tão legal nesse bate-papo que a gente teve agora, Tobias. Que isso, eu te agradeço, Lucas, por essa oportunidade, por essa satisfação de ser o primeiro entrevistado É aqui, isso. história, né? E o que puder contar comigo, saiba que, havendo disponibilidade, se não houver também eu dou meus pulos e a gente faz acontecer, porque o importante é somar forças e energia para construir coisas boas. Com certeza. Então, mais uma vez, obrigado. Fica aqui o meu agradecimento, fica o agradecimento da Secretaria de Cultura. Outras entrevistas dessas estão sendo gravadas e editadas e também vão ser disponibilizadas nos canais
do YouTube e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura. Então, você pode acompanhar a nossa programação e esses vídeos no você que está nos acompanhando no Facebook e no Instagram da Secretaria de Cultura de Bauru e também na página Bibliotecas Municipais de Bauru. Então, você pode compartilhar, você pode curtir as nossas publicações e sempre estar atento às nossas programações, aquilo que a gente vem difundindo por nossas redes sociais, pelas nossas mídias sociais. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento à audiência de vocês, especialmente ao Tobias, e um forte abraço. Um abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.